A partir de agora, vamos falar de morte. Vamos tratar de sangue, desespero e dor. Número de assassinatos do Brasil é 30 vezes, eu disse, 30 vezes maior que os casos registrados na Europa. O país Brasil, somou 553 mil pessoas assassinadas nos últimos 10 anos. Devemos lembrar que nesse período estava já em evidência como regra maior para diminuir a violência no país, o Estatuto do Desarmamento. Estatuto do Desarmamento que, na verdade, desarmou pessoas de bem. Pessoas que, se tinham alguma arma em casa, era para uma possível tentativa de defesa, não para sair pelas ruas atacando, como fazem os bandidos das periferias, das grandes cidades do Brasil como um todo. Estatuto do Desarmamento. Mas foi, e vamos provar com números, foi justamente durante o reinado do Estatuto do Desarmamento que mais morreram pessoas assassinadas nesse país. Lembro daquelas figuras folclóricas até, divulgadas com muita ênfase na televisão. A televisão que sempre faz o que o governo manda. A televisão que é porta-voz dos palácios do Brasil. Lembro daquela figura folclórica do velhinho de bengala, até deixando a bengala em casa para se apoiar temporariamente na coronha de uma espingarda velha de 2 canos, enferrujada, que nunca deu um tiro em sua existência. Eu lembro das pessoas inocentes, ingênuas, que correram para as delegacias, para a Polícia Federal, para entregar suas armas. Lembro das cenas pomposas da televisão, com máquinas esmagando armas em alguma avenida. Um show. Lula da Silva, o presidiário condenado, comemorava. Era como se a partir dali jamais, ou pelo menos não teríamos notícia de tanto sangue derramado nas ruas e avenidas do Brasil. Mas os números provam bem o contrário. Foi justamente quando, demagogicamente, criminosamente, aquele senhor que imitou Hitler, porque Hitler também desarmou os judeus para depois atacá-lo. Da velha União Soviética também desarmaram o povo para fazê-lo refém. Muitos países autoritários fazem isso. Desarmam a população ingênua e inocente. E no Brasil, especificamente no Brasil, abriram os portões do inferno para os diabos armados saírem matando. Lula, ao mesmo tempo em que desarmava o povo brasileiro, abria as porteiras dos países vizinhos,
abriu literalmente as porteiras, escancarou as porteiras dos países vizinhos para a entrada escabrosa de armamento. Se me permitem um exagero de linguagem, armas passam pelas fronteiras sem fiscalização e entram no Brasil em carretas, ao invés de alimentos e outras riquezas. Carretas podem estar transportando nesse momento armamento, inclusive armamento pesado para o Brasil. E tudo isso debaixo do nariz das autoridades. Mas voltando à estatística, o Brasil atingiu a taxa de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes. São dados de 2016 que constam do Atlas da Violência 2018. Isso tudo com base em dados do Ministério da Saúde, com 62.517 homicídios. O Brasil tem hoje 30 vezes mais de violência, de mortes mediante violência, do que a Europa. 30 vezes mais. Mas eu anotei, me permite, mais alguns dados que são relevantes e que eu pretendo trazer aqui para a compreensão de todos. Segundo o mesmo estudo, elaborado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 10 anos, já disse, friso, ressalto, confirmo, em 10 anos, nos últimos 10 anos, uma década, foram assassinadas no Brasil 553 mil pessoas vítimas da violência. Em nenhum país do mundo que supostamente vive em paz, que não está em guerra, se registra uma matança tão grande. Tem mais números. Vergonhosamente, o Brasil está entre as nações com as maiores taxas de homicídio do mundo. Quer uma comparação? Pois eu a apresento. Só estamos perdendo, quer dizer, o Brasil. Nosso país somente está perdendo para Honduras e El Salvador, que são nações com taxas de homicídios bem maiores. De resto, o Brasil é pior que tudo quanto é pedaço de terra do mundo, em termos de violência, em termos de taxa estatística de homicídio. Outra anotação relevante e importantíssima. Ainda, considerando os dados de alta confiabilidade, a Organização Mundial de Saúde traçou curvas para ver a evolução das mortes nos continentes e verificou os países mais violentos em 2012. Dos 14 países destacados, 13 pertencem à América e o Brasil é um deles. Números, estatísticas, dados frios, sem vida, até porque estamos tratando de morte, sangue, sofrimento, desespero. Toda essa adjetivação, todo esse sangue, toda essa tragédia nacional com quase 63 mil mortes violentas num só ano, esses dados não abalam as figuras mais proeminentes, mais importantes da nação. O presidente da República, o de ontem, Lula da Silva, a outra, sua sucessora,
Dilma Rousseff, nunca viram desses fatos uma tragédia nacional. Depois veio, substituindo Dilma Rousseff, o vice que se tornou presidente, também não se abala. Nenhum sofrimento registra ao ter que admitir, numa discussão com outro chefe de nação, mesmo a portas fechadas, que o país que ele administra, como herança maldita do PT, pois era vice, que o país Brasil registrou em 2016 quase 63 mil homicídios e, com toda certeza, as estatísticas posteriores de 2017 e a de 2018, que está sendo confeccionada, lavada, escrita com sangue, serão números, lamentavelmente, números bem piores do que os de 2016. Também os governadores não se abalam. Aquele Congresso Nacional de homens e mulheres inúteis, nenhuma palavra de constrangimento, de dor, de lamentação para servir de consolo aos brasileiros. Rezemos, pois, ao Mestre Jesus. Apelemos para o Rei do Universo, porque aqui na terra, chamada Brasil, escorre o sangue, geme a dor e a lamentação é constante. E o pior de tudo, do passado não houve a preocupação. O presente é silêncio total das autoridades e para o futuro não se vê uma proposta para solucionar essa grave crise de vida. A vida sendo superada pela morte.